te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Aleluia. Amém, irmãos? Boa noite. A paz do Senhor. Vocês estão bem? Glórias a Deus. Que bom nós estarmos reunidos. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre, um dos ministros aqui da casa. Olhe para o irmão que está do seu lado, dê um sorriso para ele. Fale para ele que bom que você está aqui nessa noite. Celebre ao Senhor, aplauda ao Senhor pela vida do seu irmão nessa noite. Glória a Deus. Um momento de muita alegria nós estarmos reunidos com tantas pessoas bonitas, né? Cada dia mais o Senhor nos deixa mais bonito. O Senhor vai transformando as nossas vidas dia após dia. Quando nós olhamos lá para trás, nós olhamos quão feio nós éramos, né, irmãos? E hoje nós somos lindos, porque o Senhor vai nos transformando. Glória a Deus. Eu falo por mim, eu olho lá para trás e falo assim, o que o Senhor tem feito é muito bom. Cada dia mais eu me torno mais bonito. Isso não são palavras minhas, é a minha esposa que fala. Eu só estou externando o que ela fala para mim, tá? Mas é muito bom nós vivermos em comunhão, nós vemos o que o Senhor vai fazendo conosco, o que o Senhor vai transformando, porque em Provérbios 13:15, se eu não me engano, fala que a alegria do coração reflete no rosto. Então, irmãos, se nós estamos ficando mais bonitos, isso é sinal que nós estamos alegres, nós estamos felizes com o Senhor, amém? Aquilo que o Senhor vai fazendo dentro de nós precisa se externar. Então, por isso que nós vamos ficando ainda mais bonito, porque aquilo que nós éramos lá atrás e quem nós estamos nos tornando, vai nos deixando mais felizes e nós o nosso rosto vai refletindo a alegria do Senhor. Então, por isso que eu falo para você olhar para o seu irmão e dar um sorriso para ele, porque você vê aquilo que o Senhor está fazendo na vida dele. O Senhor está nos deixando mais bonitos. Glória a Deus. E para mim, irmãos, esse momento de culto, de comunhão, isso é muito bom, porque nós aprendemos uns com os outros. Assim como o Miqueias falou, não sou eu que cultuo sozinho, nós cultuamos juntos. Nós entendemos que quando nós nos reunimos há poder. A nossa reunião como igreja, isso nos fortalece, porque nós recebemos a graça que o nosso irmão porta. Nós reconhecemos a graça que cada um porta. Nós entendemos que nós precisamos uns dos outros para crescer. Nós somos um corpo, então quando um cresce, todos crescem juntos. Nós somos fortalecidos dia após dia. Então, irmãos, não fique de fora. Não fale assim, um culto de quarta-feira eu não vou porque o culto de domingo é mais importante. Não, todos os cultos são importantes. Porque o que nós viemos fazer aqui é adorar o Senhor como corpo. E todas as vezes que nós reunimos para adorar ao Senhor. E nós aprendemos, nós crescemos, porque nós recebemos da medida que o nosso irmão carrega. Então que você possa celebrar o Senhor nessa noite, que você possa se entregar, se render por completo. Não coloque um escudo na sua frente, mas receba do Senhor. Glória a Deus. O Senhor é bom. Sabe, irmãos, nós estamos no último mês desse ano de 2023. Fala assim, mas glória a Deus que nós chegamos aqui, né? Quantas coisas o Senhor tem feito conosco nesse ano de 2023. E nós estamos nos preparando para aquilo que o Senhor vai fazer no ano de 2024. Nós temos uma palavra poderosa que é... Cadê? Os irmãos da mídia me ajudem. Não, do ano que vem. Conexão, servir e avançar. Um ano de conexão. Irmãos, nós entendemos que conexões não podem ser feitas a partir daquilo que eu acho. Então, nós estamos nesse mês de dezembro nos preparando para aquilo que o Senhor vai fazer no ano 2024. Nós cremos que o Senhor tem muitas conexões para nós, mas conexões com propósito, que é o que o Senhor tem para nós. Então a conexão ela não pode ser feita da minha vontade, do meu jeito, porque eu não posso escolher apenas as pessoas que gostam das mesmas coisas que eu.
porque as conexões, elas são para nos fortalecer. Então, se eu escolho alguém que gosta das minhas vontades, então eu estou formando apenas pessoas com minhas vontades, não para fazer a vontade do Senhor. Então, nós estamos nessa preparação, e nós estamos recebendo palavras poderosas de tudo que o Senhor tem para nós no ano 2024. E nós estamos nesse mês habilitados para 2024. E nós cremos que grandes coisas o Senhor fará no ano de 2024. Quantos creem? Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eu gostaria de falar nessa noite com vocês um pouco a respeito de maturidade. Porque nós entendemos que para que nós possamos fazer conexões, nós precisamos ser pessoas maduras. Amém? Não tem como eu escolher fazer as conexões do meu jeito. Eu não posso querer, porque a igreja, irmãos, a igreja não é um clubinho onde eu faço as minhas vontades. A igreja são pessoas diferentes de mim, para me aperfeiçoar. Existem aquelas pessoas que falam menos, existem aquelas pessoas que falam mais, existem aquelas pessoas que falam bem mais, existem aquelas pessoas tímidas, existem todo tipo de pessoas. A igreja não é um lugar aonde eu vou sentar apenas do lado daquela pessoa que não me cutuca. Vou sentar do lado da pessoa que não dá um glória a Deus muito alto, porque o glória a Deus da pessoa vai doer meu ouvido. Faz o seguinte, senta do lado da pessoa que dá um glória a Deus bem alto, e você dá um glória a Deus mais alto do que ela. Isso é destravador, irmãos. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos saber que nós estamos amadurecendo para viver aquilo que Deus quer para nós. Eu não estou amadurecendo para viver aquilo que eu quero para mim mesmo. O primeiro ponto de nós entendermos que nós somos maduros é que nós não temos mais vontade própria. Aquilo que o Senhor quer, eu me submeto à vontade dEle. Isso é você entender que você está sendo uma pessoa madura. Por muito tempo, irmãos, eu achava que eu ia fazer as coisas do meu jeito, mas o Senhor vai nos mostrando que não é assim que as coisas funcionam. Vai colocando as coisas no eixo, né? Então eu vim aqui para São José dos Campos, não conhecia ninguém praticamente, e o Senhor me desconectou de algumas pessoas que me trouxeram para cá, porque o Senhor falou, o Senhor estava me protegendo, porque não eram conexões para o tempo certo. E o Senhor me conectou ao pastor Kleber, pastor Cris, a alguns irmãos, e eu fui caminhando, irmãos, nós fomos caminhando, o Senhor foi nos revelando coisas que para mim, eu achava que não eram de Deus, mas tudo existe um processo, amém? Então, eu me desconectei das pessoas, e eu fiquei literalmente só, falei assim, agora eu não conheço mais ninguém, mas é assim que o Senhor gosta, quando nós não conhecemos nada, e aí nós nos tornamos totalmente dependentes dEle. É assim que o Senhor deseja, irmãos. Não se assuste com o que o Senhor pode fazer sobre a sua vida, mas tenha certeza que aquilo que Ele está fazendo é o melhor para você. E eu vejo hoje, irmãos, que tudo que o Senhor fez comigo só foi para me fortalecer, só foi para que hoje eu pudesse estar aonde eu estou hoje. Eu tenho certeza que se eu não tivesse ouvido ao Senhor e à minha paternidade, eu não estaria no lugar que eu estou hoje. E eu não estou falando a respeito de coisas materiais, não, irmãos. Quem eu sou hoje, o que eu tenho financeiramente, não diz quem eu sou espiritualmente. Nós precisamos entender isso. A nossa conta bancária pode estar zerada, pode ter milhões, ela não vai dizer quem nós somos. Mas como que está a nossa confiança e a nossa dependência do Senhor? O quão maduro nós estamos para viver o altos e baixos, com dinheiro ou sem dinheiro. Então eu entendi, irmãos, que não se trata disso, mas se trata de quem eu porto hoje. E eu cheguei em 2015, me rasguei, entreguei meu coração ao Senhor, e eu fui vivendo os processos de Deus, e eu fui vendo que isso é maravilhoso. Eu fui vivendo dias do Senhor que... Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Hoje nós vivemos num novo pacto. Hoje nós não chamamos de um Deus que está fora, mas nós conversamos com um Deus que habita dentro de nós. E quando eu me converti,
Na hora eu tive esse entendimento. Eu andava igual o Jefferson. É Jefferson. Falando sozinho. Mas, irmãos, vocês vão entender. Calma, Jefferson, calma. Falando sozinho. Mas o que é que eu andava falando? Perguntando algumas coisas para Deus. E o Senhor ia se revelando ali, irmãos. E o Senhor ia falando comigo coisas que depois eu falava assim, nossa, isso é verdade. O Senhor começava a falar comigo, me dar revelações a respeito do novo pacto, e falando comigo. E eu nunca tinha ouvido ministrações a respeito dessas coisas. E depois lá na frente a gente vai vendo, fala assim, isso é verdade. Então, irmãos, que você possa se entregar ao Senhor e Ele se revelará a você. O reino de Deus, ele é simples. Ele é simples. E na simplicidade Deus fala conosco. Deus, ele deseja se revelar a nós com coisas simples. Eu achava que eu nunca ia saber orar, porque eu ouvia algumas pessoas orando, irmãos, tão difícil. Eram palavras tão difíceis, que eu falava assim, meu Deus, eu nunca vou saber orar. Mas quando nós entendemos do que se trata a oração, nós vemos que nós estamos falando com um Pai, não com uma... Nós falamos com um Pai, não estamos falando com alguém que está pronto para nos julgar, para nos bater, mas nós estamos tendo uma conversa de filho para pai, e isso é destravador para nossas vidas. Experimente, se você nunca teve essa experiência de falar com Deus, como se estivesse conversando com um pai, com seu pai. E eu não estou falando a respeito de você olhar diante das circunstâncias que você viveu. Às vezes você pode não ter tido um relacionamento muito bom com seu pai, mas olhe para Deus como um pai que lhe ama acima de todas as coisas. Acima de todas as suas falhas, o Senhor está ali para te amar, para te aconselhar. E Ele não está para bater em você, irmãos. Ah, você fez coisa errada, pegar um cabo de vassoura e bater em você. Não, Ele é um Pai de amor. Amém? Então que você possa se render ao Senhor nisso. Que você possa entender que você vive o melhor tempo da igreja. Você vive em um tempo onde Deus habita dentro de você. Você não olha mais para um Deus que está lá em cima. Muitas das vezes as pessoas pegam o Salmo de Davi, que ele fala, eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. O seu socorro está dentro de você. Hoje ele está dentro de você. Olhe para dentro de você e pergunte ao Senhor o que Ele quer manifestar. Se você está passando por um problema, olhe para dentro de você e pergunte ao Senhor o que Ele quer falar com você diante daquele problema. Uma vez eu falei aqui que os nossos problemas não são para nos matar, mas eles são para nos fortalecer. E é verdade, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos entrar na palavra aqui. Então, irmãos, eu entendi que eu não poderia fazer as coisas do meu jeito. A partir do momento que eu me converti, eu já entendi a respeito de paternidade. Eu entendi que aquilo que eu precisava fazer, eu precisava me sujeitar a um pai. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vivi toda a minha vida iludido, porque o diabo colocou coisas na minha mente a respeito do meu pai, que eu achava que era verdade. Só que o diabo, ele é capaz de nos enganar. Eu não era convertido, e eu achava que sempre eu só servia para a minha família para trabalhar. E por toda a minha vida, irmãos, eu vivi pensando isso. Mas eu tenho certeza hoje que eu vivi enganado todo esse tempo. Tudo o que o meu pai fez por mim era porque ele me amava. E isso é destravador, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e Ele revela essas coisas a nós. Eu vivi uma vida inteira, até os meus 22 anos de idade, 21 anos de idade, iludido, achando que era de uma maneira, sendo que era de outra. Então não dê ouvido ao que as trevas estão falando ao seu respeito. Ouça a voz do Senhor. Se permita ouvir a voz do Senhor e ouvir a voz da sua paternidade. Porque eu entendi que a paternidade é o sistema de governo de Deus na terra, que
pode nos dar direcionamento, que pode rasgar esse véu que as trevas colocam nos nossos olhos para nos afastar da nossa família. Porque Deus não quer afastar a família de ninguém, irmãos. A paternidade, ela nos reconcilia com a nossa família. A paternidade, ela é para nos aproximar. O sistema de Deus, irmãos, é a família. O modelo de governo de Deus é a família. Como que Deus vai querer que nós nos afastemos dela? O Senhor deseja que nós amadureçamos e nós possamos influenciar a vida deles. Mas isso está relacionado a nós nos rendermos a um pai. O Senhor nos deu um pai espiritual. Então, nós estamos no ano de 2020, entrando para o ano 2024. Que você possa sujeitar o seu coração a uma paternidade espiritual. E entender que as conexões não são a partir das nossas vontades, mas é a partir da vontade do Senhor. Amém? E nós precisamos sujeitar todas as nossas conexões à nossa paternidade. E eu não estou falando, irmãos, de paternidade como um controle, porque paternidade não se trata de controle, mas a paternidade se trata de uma proteção e de um cuidado. Quando você olha para alguém como pai, você não olha para aquela pessoa que acha que ela está querendo mandar na sua vida, não. Ela está cuidando de você. Você lembra quando você era criança? Às vezes você ouvia o seu pai falando assim: filho, não tem amizade com aquela pessoa, não anda com certa pessoa, não faz isso, não faz aquilo. Não é porque os nossos pais não queriam que nós tivéssemos amizades, mas é que os nossos pais estavam olhando lá no futuro, como que nós iríamos ser se nós caminhássemos com aquelas pessoas. Os nossos pais, eles olham além. Nós não temos a capacidade de ver lá na frente, mas os nossos pais, eles têm. Então, irmãos, ouça a voz do seu pai. Ouça a voz do seu pai para que você se dê bem na vida. Amém? Pessoas de amizades com propósito são felizes, mas pessoas de amizades por afinidade são iludidas. Quantas das vezes nós já nos desiludimos por amizades por afinidade? Porque amizade por afinidade, você vai estar escolhendo alguém que possa retribuir para você o que você faz de bom para ela, certo? Mas uma amizade de propósito não. Uma amizade com propósito, ela não lhe deve nada. Se você faz algo para ela, ela não fica devendo para você. Porque nós não fazemos nada por troca. Nós fazemos porque nós amamos. E o nosso amor, ele supera todas as coisas. Então, quando nós fazemos amizades com propósito, nós somos felizes. Nós vemos isso, irmãos, na vida de Davi e Jonas. Como que era a amizade deles dois? Os dois irmãos eram como se fosse um. Um estava protegendo o outro em todo o tempo. E a amizade de propósito são para isso. Protege as costas um dos outros. Jonathan sabia que seu pai Saul queria matar Davi. E ele foi lá e protegeu Davi. Amizades protegem a vida uns dos outros. Agora, amizades por afinidades, você só vai fazer algo se aquela pessoa fizer primeiro. Ah, ele não fez nada por mim, por que eu vou fazer por ele? Então, por isso que nós precisamos sujeitar os nossos corações a um pai, que ele pode nos direcionar para as conexões. Amém? Permita-se, irmãos, entregar o seu coração a um pai para lhe dar correção, proteção e direção. Nós precisamos dessas três coisas. Nós precisamos sujeitar o nosso coração a um pai para que ele possa nos dar correção, proteção e direção. Entenda uma coisa, que pessoas maduras não andam sozinhas. Amém? Pessoas maduras não são itinerárias. Pessoas maduras são um. Nós nos movemos como um, não com individualismo. Aquilo que eu faço beneficia o corpo, e todos são beneficiados. Somente um pai pode dizer se nós estamos prontos para as conexões. Então nós deixamos de caminhar sozinhos e vamos caminhar debaixo da direção de uma paternidade
aonde vai dizer se nós estamos prontos ou não para determinadas conexões. Nós falamos a respeito de paternidade, irmãos, muitas das vezes existe um bloqueio, porque na nação brasileira muitas pessoas não têm o sobrenome do seu pai no seu RG. E muitas das pessoas olham para Deus não como um pai que ama, mas olham para Deus como aquele pai natural seu, que fez as coisas erradas, não amou ele o suficiente, fez muitas das coisas. Mas eu posso garantir para você nessa noite, meu irmão, que Deus, ele é muito maior do que isso. Ele é muito mais do que isso. Ele é um Deus que ama e está pronto em qualquer hora para te amar. Ele te ama tanto que ele entregou o seu filho por você. Ele te ama tanto que Jesus não pensou duas vezes em vir e morrer por nós. E nós somos amados por Deus desde antes da fundação do mundo. Então você acha que Deus não sabia de tudo que você está passando? Deus sabe de todas as coisas, irmãos. E Ele está sempre pronto com o seu amor para nos cobrir diante de todas essas circunstâncias. Permita-se você submeter a um pai. Permita o seu coração a alguém para dizer não para você. Irmãos, pensa numa palavra difícil de se ouvir, é um não. Verdade ou não? Achei que vocês iam dizer não. Ainda bem que vocês falaram sim. Mas pensa numa palavra difícil de se ouvir, é um não. Que você possa se permitir a alguém falar não para você. Falar para você não é a hora, não é o tempo, não vai por aqui, vai por aqui. Isso não é um controle, irmãos, isso é um cuidado. Porque quando nós chegamos no Senhor, nós não temos maturidade suficiente para tomar escolhas. Mas existem pessoas prontas por Deus para nos dar direcionamento. Então que você possa entregar o seu coração a essas pessoas. E a correção, irmãos, não é algo ruim, mas é muito mal compreendida. Muitas das vezes quando você fala assim, alguém precisa ter uma correção, a pessoa já fala assim, lá vem alguém querendo mandar na minha vida, não é? Lá vem alguém querendo achar que sabe alguma coisa. Mas a correção de um pai não é invasiva, e sim positiva e transformadora. Quando você se submete à correção de um pai, a sua vida é transformada. Irmãos, eu sabia fazer as coisas tudo sozinho, e eu achava que eu poderia fazer tudo sozinho. Eu sempre trabalhei com construção civil. Eu cheguei, me converti, e é um processo de amadurecimento, certo? Então, como eu fiz tudo sozinho, e o diabo tinha montado algo na minha frente a respeito de paternidade, eu entendi o que era paternidade, só que eu não queria me submeter, porque eu sempre fiz do meu jeito, então eu queria fazer do meu jeito. Então, o pastor Kleber, ele é engenheiro de fazer avião, e eu trabalho com construção civil. O que tem a ver avião com construção civil? Então, às vezes, eu ia receber um direcionamento, e eu falava assim, mas eu vou receber um direcionamento dele, e o que é que ele sabe de construção civil? Ele nunca trabalhou com construção civil? Mas vinha isso na minha mente. Só que imediatamente eu quebrava isso, porque eu falava assim, não, a paternidade, ela é algo que engloba o todo. Ele está como uma autoridade de Deus sobre a minha vida. Não é porque ele nunca trabalhou em construção civil que ele não sabe me dar direcionamento. Ele não está pegando na minha mão e falando assim, para você fazer uma parede, você precisa fazer assim. Ele estava transformando o meu comportamento, e através da transformação do meu comportamento, o que eu fazia era diferente. Então não se trata, a paternidade muitas das vezes ela não vai pegar na sua mão e falar assim, para você fazer isso você tem que fazer assim. Mas o papel da paternidade é transformar quem você é, e depois aquilo que você faz naturalmente. E a correção de um pai, ela é transformadora nas nossas vidas. Quando nós nos submetemos e nos sujeitamos, nós somos transformados. E aquilo que nós fazemos apenas expressa a nossa transformação. A correção de um pai faz com que nós permaneçamos no desenho de Deus. Deus tem um desenho para cada um de nós, amém? Quantos de vocês não sabem que Deus tem um desenho para vocês? Existe alguém? Glória a Deus.
Deus tem um desenho preparado para cada um de nós. E nós estarmos sujeitos à paternidade faz com que nós permaneçamos nesse desenho. Não saiamos fora dele. Em Provérbios 3:12, Provérbios 3:12 fala assim: porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho a quem deseja todo o bem. Então, meu irmão, a correção é algo de Deus. A correção é algo que nós precisamos passar por ela para que nós possamos amadurecer. Amém? Nós vemos o cuidado de José na vida de Jesus. Jesus não era filho natural de José, mas nós vemos o cuidado de José sobre a vida de Jesus. Eu não vou ler, mas nós vemos quando o Faraó, acho que é, né, irmãos? Herodes tenta matar, monta todo um plano ali para matar o menino, e José larga tudo, muda de lugar para proteger o seu filho. Nós vemos esse cuidado na vida de José. Nós vemos esse cuidado de José com Jesus. Ele abandona tudo, irmãos, e muda para proteger o seu filho. Ele não era filho natural, mas ele assumiu aquela responsabilidade como pai. E ele tomou essa decisão. O anjo falou para ele e ele tomou essa decisão de assumir Jesus como filho. Então ele mudava para onde fosse para proteger o seu filho. Nós vemos isso na vida dele. Ele larga tudo e muda de cidade, irmãos, completamente diferente, para proteger o seu filho. E nós vamos vendo lá na frente. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 2:41. Nós vamos ver o cuidado de Deus com Jesus e o cuidado de José com a vida de Jesus também. Lucas 2:41. Todos os anos seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles notassem. Imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro. Então começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Como não conseguiam encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias, o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhe questões. Todos os que o ouviam ficaram maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como anunciava as suas conclusões. Assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu: Filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Então ele lhes perguntou: Por que me procuráveis? Como não sabeis que era meu dever tratar assuntos concernentes ao meu pai? Mas eles não compreenderam bem o que lhe explicaram. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhes era obediente. A sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos esses acontecimentos. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Amém? Nós entendemos aqui, irmãos, a proteção de Deus sobre a vida de Jesus. Jesus com 12 anos já estava pregando ali para as pessoas do templo. Nós entendemos que a maior proteção de um pai não é colocando o seu filho dentro de uma bolha, mas afirmando a sua identidade dele como filho. Jesus estava naquele lugar, ele era filho, ele sabia que ele era filho, mas os seus pais foram lá porque ainda não era o tempo dele. Os seus pais estavam protegendo a vida dele. Ele sabia fazer, irmãos, e fazia bonito, mas ainda não era o tempo.
E quando a Bíblia fala que Jesus crescia em estatura, estatura quer dizer que ele crescia em maturidade. Então Jesus, mesmo sabendo quem ele era, ele se submeteu aos seus pais até o tempo determinado por Deus. Ele cresceu e ele só iniciou o seu ministério com 30 anos de idade. Então ele esperou o tempo de Deus para ele. Ele esperou o tempo certo para que ele pudesse cumprir o que ele veio cumprir na terra. Amém? Irmãos, eu não sei com quantos anos José morreu, mas de uma coisa eu sei, que ele não deixou Jesus órfão. José era pai de Jesus. Eu não sei com quantos anos José morreu, mas de uma coisa eu tenho certeza, que ele não deixou Jesus órfão. Quando ele morreu, Jesus já sabia quem ele era e o que ele precisava fazer. A orfandade é quando nós não sabemos quem nós somos e qual o nosso propósito na terra. E isso Jesus sabia muito bem. Muito bem ele sabia disso. Jesus tinha 12 anos e o seu pai dava direcionamento para ele. E ele aceitou aquele direcionamento e decidiu seguir os seus pais e esperar o tempo certo até completar os 30 anos de idade. Nós estamos falando de um menino de 12 anos, certo? Certo? Agora nós vamos avançar um pouquinho mais. Certo tempo lá, nós vamos agora lá no Antigo Testamento. Nós vemos que Deus prometeu para Abraão que ele iria ter um filho, que ele iria ser pai de nações. Como a linhagem dele ia ser como a areia do mar, as estrelas do céu. Deus dá para ele Isaac. Depois de algum tempo, Deus pede Isaac de volta. E Abraão faz o quê? Entrega. Abraão entrega Isaac. E Isaac leva a lenha para o holocausto. Isaac não era mais uma criancinha. Isaac já era um pouco mais velho do que Jesus, quando tinha 12 anos de idade. Então, chega lá na frente, Abraão iria matar Isaac, só que o Senhor já preparou o cordeiro. E ele não matou Isaac. E nós vemos que daquele tempo, Isaac, ele foi submisso ao seu pai em toda a sua vida. Ele não se submeteu ao seu pai apenas quando era novo, mas ele se submeteu à vontade do seu pai muito tempo. Nós vamos ver lá na frente, em Gênesis 25 e 20, quando Abraão escolhe a esposa para Isaac. A palavra fala que Isaac tinha, Gênesis 25 e 20, era Isaac da idade de 40 anos, quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, a irmã de Labão, também arameu. Sabe, irmãos, nós vemos aqui que Isaac submeteu o seu coração ao cuidado do seu pai. Ele não saiu fazendo do jeito dele. Ele não escolheu a esposa para ele mesmo. Jovens, solteiros, não queiram escolher as esposas para vocês mesmos. Deixe que o Senhor já tenha uma esposa preparada para vocês. E o pai, ele afirma isso. Você que é já mais de idade também solteiro, espere no Senhor que o Senhor tenha a pessoa certa para você. Isaac esperou até os 40 anos de idade para que seu pai escolhesse a sua esposa. Seu pai escolheu a esposa para ele. Então, em toda a sua vida, Isaac decidiu confiar no seu pai. Decidiu e entendeu que as escolhas não partiam dele mesmo. Somente pessoas maduras podem sujeitar as vontades de um pai. Nós quando somos crianças, nós falamos, é meu, é do meu jeito e pronto. Mas quando nós vamos amadurecendo, nós precisamos entender que Deus colocou uma autoridade sobre a nossa vida para cuidar de nós. E nós precisamos submeter a ela. Amém? Somente pessoas maduras podem se sujeitar à vontade de um pai. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, somente pessoas maduras podem se sujeitar à vontade de um pai. Amém?
Agora fala para ela de novo, olha para ela de novo e fala com convicção. Você sabia que essa palavra é para mim? Peguei você achou que eu ia falar para o seu irmão, né? Essa palavra, irmãos, ela é para nós. Nós não podemos jogar para outra pessoa aquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos se submeter como pessoas maduras à responsabilidade de entregar o nosso coração a um Pai, para nos dar correção, direção e proteção. Quando o filho ele é menor, a responsabilidade por suas atitudes é do seu pai. Todo filho, quando ele é menor, irmãos, tudo que ele faz, a responsabilidade é do seu pai. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas 1, para nós podermos ler aqui, para não ficar só nas minhas palavras. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escraviza aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. E ele clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto. És igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Amém? Pega essa palavra para você, meu irmão. Você é filho de Deus. E você é herdeiro. Tudo o que tem, nós somos herdeiro. A terra, ela é nossa. A terra, ela não é dos diabos, irmãos. A terra, ela é da igreja. A terra, ela é dos filhos de Deus. O Senhor nos deu a terra para nós governarmos. Nós somos herdeiros. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos pessoas maduras. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu comecei a dirigir carro com 8 anos de idade. Com 13 anos de idade, eu já dirigia carro sozinho. E eu colocava uma almofada embaixo para ficar mais alto, porque eu não alcançava. E eu dirigia o carro do meu pai, era um caminhão. Então, eu não conseguia enxergar por cima do volante. Eu enxergava pelo buraco do volante. Colocava uma almofada, mesmo com a almofada eu enxergava pelo buraco. E eu dirigia para todo lugar, irmãos. Todo lugar eu dirigia o carro do meu pai trabalhando. Só que, às vezes eu ia sair, pedia o carro para o meu pai. O que é que ele dizia? Não. Aquilo me dava uma raiva. Eu dizia assim, mas como eu posso dirigir o dia inteiro e quando eu quero ir para algum lugar eu não posso? Toda vez que eu pedia, ele dizia não. Isso foi por muitos anos. Depois, quando eu tirei a minha habilitação, eu comecei a passear com o carro. Comecei a sair com o carro, mesmo que não fosse um carro de passeio, mas eu saía com o carro. E essa semana, irmãos, garanto para vocês, essa semana, o Senhor falou comigo a respeito disso. Quantos anos depois? Eu não sou velho não, tá, irmãos? Faz uns 10 anos, mais ou menos. E essa semana, eu entendi a proteção do meu pai sobre a minha vida. Porque eu entendi que enquanto eu estava trabalhando com ele, eu sendo menor, a responsabilidade daquilo que eu estava fazendo era dele. Mas se eu pegasse o carro para sair e acontecesse alguma coisa, eu não tinha maturidade suficiente para assumir as responsabilidades. Mas quando eu estava na presença dele, eu estava protegido por ele. Amém? Então, por isso que ele não deixava eu sair com o carro sozinho. Eu andava para todo lugar trabalhando, mas quando era para mim fazer as minhas vontades, eu não fazia. Fui fazer quando eu completei 18 anos de idade, porque aí sim, aquilo que eu fizesse,
eu já ia poder assumir as responsabilidades. Então, eu só fui assumir responsabilidade quando eu tirei a minha habilitação. E nós estamos habilitados para fazer conexões. Só que para isso, irmãos, você precisa amadurecer. Você precisa ser uma pessoa madura para você assumir responsabilidade. Entenda uma coisa, que não existe maturidade sem responsabilidade. Não existe nós sermos pessoas maduras e não queremos assumir responsabilidade. Toda maturidade, ela vem consigo mesmo, responsabilidade. Então nós precisamos querer amadurecer, porque muitas das vezes nós ficamos acomodados. Eu não quero amadurecer não, porque senão eu vou ter alguma coisa para fazer, eu vou ter responsabilidade para fazer. Mas é isso que o Senhor quer de nós, que nós possamos ser pessoas maduras. O Senhor deseja que nós sejamos pessoas de confiança dEle. O Senhor deseja, o Senhor Ele anseia, irmãos, para nos confiar pessoas, mas para isso nós precisamos amadurecer. A maior riqueza de Deus na terra são pessoas, e Ele deseja que nós possamos cuidar de muitas pessoas, mas a nossa maturidade precisa vir em primeiro lugar. Amém? Então eu entendi a proteção do meu pai sobre a minha vida, e por muito tempo eu andei desiludido. Nós entendemos que Jesus, irmãos, Ele já sabia falar bonito, Ele já sabia impressionar todo mundo, mas qual era a maturidade dele receber, você acha que Jesus estava pronto naquele tempo para receber as acusações que ele recebeu lá com 30 anos de idade? Ser acusado, ser chamado de filho de Beelzebu, ser chicoteado. Existe um processo, existe o tempo certo de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos atropelar os tempos. Muitas das vezes, quando nós de um pai nós recebemos, não é o tempo, nós ficamos bravos. Mas como assim? Eu sempre fiz assim, eu sei fazer. Mas existe um tempo de Deus para a sua vida. Se submeta e você viverá os melhores dias da sua vida. Isso eu tenho certeza, irmãos. Nós não podemos ficar bravos quando nós recebemos um não, quando nós recebemos uma correção, porque existe um tempo certo para todas as coisas. Não tem como ser maduro e não assumir responsabilidades. O imaturo, nos aplausos, ele fica feliz, mas quando vem as críticas, ele morre. Toda pessoa imatura, irmãos, quando tudo está bem, para ele está a mil maravilhas. Só que quando começa a vir as críticas, aí pronto, já desanda tudo. Então nós não podemos sair fazendo, sendo imaturos. Nós precisamos amadurecer para nós podermos fazer. Quantas das pessoas nós vemos morrer espiritualmente porque não são capazes de sujeitar o seu coração a uma pessoa? Nós vemos isso muito aí, irmãos, mas que nós não possamos ser assim. Nós sejamos pessoas que rasgam o nosso coração, porque eu falo uma coisa para vocês com certeza: nós estamos em uma casa de segurança, nós estamos em uma casa de proteção. Existem pessoas capacitadas por Deus, com pureza no coração, para nos dar direção, proteção e correção. Amém? Eu louvo a Deus por essa casa, irmãos. Eu lembro de quando eu comecei a fazer palavra de oferta. 2017, o pastor me pediu para fazer palavra de oferta. Eu comecei fazendo palavra de oferta, nunca tinha feito nada disso. Eu era aquela pessoa, eu sempre falo isso, né? Eu era aquela pessoa que quando ia ter trabalho em grupo na escola, eu era aquela pessoa que segurava o cartaz, para ficar mais escondido possível. Eu já sou fleumático, era aquela pessoa que entra calado e sai mudo. Eu era desse jeito. Mas eu fui vendo aquilo que o Senhor estava transformando na minha vida. Então, eu fui começando a fazer palavra de oferta e achando que eu sabia fazer. Eu achando que eu sabia fazer alguma coisa. E eu ouvi, igual eu falei para vocês, eu andava falando com Deus e Ele começava a revelar algumas coisas para mim. Teve um dia que Deus falou para mim o seguinte: porque você não está pronto para receber elogios. Irmãos,
Quando eu ouvi aquilo, eu falei, é Deus mesmo que está falando comigo? O Senhor, logo quando eu comecei, eu ouvi nitidamente o Senhor falando para mim assim, ó, para, você não está pronto para receber elogios. Aí eu falei, tá bom, vou conversar com o pastor. Imediatamente fui lá falar com ele. Falei, pastor, o Senhor falou para mim que eu não estou pronto para fazer palavra de oferta, porque eu não estou pronto para receber elogios. Sabe o que ele falou para mim? Eu concordo. O Senhor também falou comigo. Sabe, irmãos, não se tratava daquilo que eu sabia fazer, mas eu estava sendo protegido por um pai. E eu fiquei um bom tempo sem fazer nada, sem fazer palavra de oferta, até eu poder receber um elogio. Porque é um perigo, irmãos, quando você entrega algo para alguém que não está preparado para fazer, alguém que não está pronto. É aquilo que eu falei para você. Quando nós amadurecemos, aquilo que nós fazemos é natural. Só que nós não fazemos para ser. Tá certo? Nós não fazemos para ser, nós primeiro somos e depois nós fazemos. Então, quando nós amadurecemos, nós estamos preparados para ser. Então, se você está me elogiando, me criticando, irmãos, me desculpe, mas hoje eu já entendo que eu estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Um elogio seu é bom, mas não vai me exaltar ao ponto de eu falar assim, eu sou bom mesmo. E uma crítica sua não vai me fazer parar, porque eu sei quem eu sou hoje. Então existe um tempo do Senhor para todas as coisas. E isso é em tudo que nós fazemos, irmãos, no nosso trabalho, em tudo que nós fazemos. Primeiro nós somos e depois nós fazemos. Primeiro nós amadurecemos o nosso caráter, quem nós somos, e aquilo que nós fazemos é naturalmente. Quando nos permitimos a ser corrigidos, nós nos sentimos protegidos e a nossa rota é corrigida. E nós recebemos direção para alcançarmos um alvo. E o nosso alvo é Cristo. As circunstâncias, elas não podem dizer aonde nós vamos chegar. Mas a nossa maturidade, sim, vai dizer o quão preparado nós estamos para passar por elas e alcançar o que o Senhor tem preparado para nós. Nada que se levantar diante de você pode te parar. Quando você tem uma identidade formada, quando você é uma pessoa madura, nada que se levanta diante de você pode parar você. Porque você sabe quem você é em Deus. José, filho de Jacó, ele só chegou a ser governador do Egito porque ele tinha sua identidade formada. Em nenhum momento José desistiu, irmãos. Ele sabia quem ele era. Quando os irmãos jogaram ele dentro da cisterna, quando ele foi preso, ele sabia quem ele era em Deus. Em nenhum momento ele desistiu. Ele alcançou. E aquilo que ele alcançou não serviu apenas para ele, mas para toda a sua família. Então nós não podemos parar, porque aquilo que o Senhor está tratando em nós vai curar toda a nossa família. Tudo que o Senhor faz é para um propósito. Então quando nós não paramos, todas as pessoas que estão em nossa volta são curadas também. Elas recebem daquilo que nós recebemos. Amém? Filipenses 3:12. Se o pessoal do louvor quiser subir, fica à vontade. Filipenses 3:12. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, o apóstolo Paulo falando, ou seja perfeito, entretanto vou caminhando, buscando alcançar aquilo que para mim, aquilo que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Apresse-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Caro irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido.
O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele fala para nós prestarmos atenção nas pessoas que caminham de forma coerente ao Evangelho. Então nós precisamos olhar para a nossa paternidade. Nós precisamos olhar para pessoas que caminham de acordo com o Evangelho, pessoas coerentes com aquilo que elas falam. E nós precisamos ser essas pessoas, que aquilo que nós falamos, nós caminhamos em cima dela. Romanos 8:19 fala que a própria natureza criada aguarda, convive o anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Nós somos esses filhos. A natureza, ela aguarda que nós sejamos pessoas maduras, para que nós possamos manifestar a glória de Deus sobre elas. Amém? Nós somos cartas vivas. O que as pessoas leem é a minha e a sua vida. As pessoas olham para nós e elas veem se aquilo que nós estamos vivendo está de acordo com o que nós falamos. Nós somos cartas vivas. As pessoas precisam ser transformadas através das nossas atitudes, através de quem nós somos, do nosso comportamento. Nós, sendo uma pessoa madura, nós transformamos todos os ambientes que nós chegarmos. Aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, os lugares precisam ser transformados. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Nós somos cartas vivas. Nós só podemos dar aquilo que nós recebemos. Somente pessoas transformadas podem transformar outras pessoas. Então se permita, irmão, ser transformado. Se permita ser tocado por um pai. O toque de um pai não é um abuso, mas ele gera cura. Pedro e João estavam indo para o templo, e ali tinha um aleijado que era colocado todo dia, e o aleijado olha para ele e pede esmola, mas Pedro olha para ele e fala o seguinte: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, se levanta e anda. Na hora, irmãos, aquele homem se levantou e começou a andar. Na hora. Pedro, ele só pôde dar uma direção para aquele homem, porque a vida dele já tinha sido transformada lá atrás, através da vida de Jesus. Aquilo que nós recebemos, nós precisamos impartir sobre outras pessoas. Aquilo que você recebeu durante todo esse ano, durante todo esse tempo, durante toda a sua vida, irmãos, não importa quanto tempo, se é um dia, se é uma hora, aquilo que Deus tem para fazer, Ele faz da maneira dele. Mas aquilo que nós recebemos do Senhor, outras pessoas precisam receber. Pedro só deu aquilo que ele tinha para aquele aleijado, e Pedro arrumou uma solução que por muitos anos ninguém dava àquele aleijado. Nós somos pessoas que carregam um poder imenso dentro de nós. Nós carregamos. Outro dia eu estava falando com o Rafael, muitas das vezes nós desconhecemos o poder que nós carregamos, mas se nós soubéssemos o poder que nós temos, nós teríamos autoridade. Muitas das vezes nós ficamos com medo, irmão, mas nós não podemos ficar com medo de ver alguém enfermo e colocar as mãos sobre ela e ela ser curada, de liberar uma palavra sobre alguém e aquela pessoa ser transformada, porque nós carregamos o autor da vida dentro de nós. Aquilo que foi colocado dentro de nós precisa ser manifesto para outras pessoas. Outras pessoas precisam receber da vida que nós temos recebido durante toda a nossa vida. Durante todo o tempo que nós temos recebido, outras pessoas precisam. A vida que você carrega, outra pessoa precisa. Aquela pessoa que está no seu trabalho, na faculdade, onde quer que seja, ela precisa do que você carrega. As pessoas estão com fome e com sede daquilo que nós temos. Nós não podemos guardar para nós mesmos. A transformação que nós temos recebido, outras pessoas precisam receber. E eu vou te dar uma boa notícia: você está em uma casa segura, você está em um lugar de pessoas puras, você está em um lugar onde pessoas entregam as suas vidas para nos tornar pessoas maduras. Nós somos amadurecidos porque existem pessoas maduras com os seus corações entregues a Deus para nos dar direcionamento, para nos dar um destino, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Aplauda ao Senhor nessa noite, celebre ao Senhor por isso. Glória a Deus. Está disposto a te ouvir e obedecer.
eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Diga isso! Nada nos separa do teu amor. Nada nos separa do teu amor. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, diga! O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Diga isso, meu Pai me ama. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama.